Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Paulo Perússulo, vou trabalhar com vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente e nessa oportunidade especificamente nós vamos tratar das disposições preliminares lá do ECA e dos direitos previstos nesse Estatuto. Vamos lá? Então, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele foi instituído por uma lei, a Lei número 8.069, de 1990, veio logo após a Constituição Federal de 88, que começou a introduzir novos direitos, começou a introduzir essa teoria, esses princípios da proteção integral, da prioridade de atendimento à criança e ao adolescente. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio nessa esteira, regulamentando todos esses direitos, especificando, tornando eles mais claros. Então, ele dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, ele traz aqui dois conceitos básicos e importantes, que sem eles a gente não pode avançar, que são justamente os conceitos de criança e o conceito de adolescente. Isso pode variar, em alguns locais pelo mundo, o conceito de jovem, conceito de criança, conceito de adolescente, mas estamos falando aqui do Brasil, e aqui no Brasil, o ECA disciplinou da seguinte forma: criança, pessoa até 12 anos incompletos. Adolescentes é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Então está bem claro, está bem disciplinado, não há dúvida em relação a isso. Superados esses conceitos básicos, a gente passa algumas questões importantes trazidas pelo ECA. Uma delas é: o ECA é aplicável a maiores de 18 anos? Mas espera aí, se ele falou que adolescente é até 18 anos, então ele só se aplica até 18 anos, certo? Existem exceções. Quais são essas exceções? Temos aqui dois exemplos claros disso. O primeiro exemplo é a execução de medidas socioeducativas. Então, se esse adolescente praticou um ato infracional enquanto ele tinha 17 anos, 18 anos incompletos, ele está sujeito às normas do ECA, às medidas socioeducativas e não à lei penal. Ele é inimputável. Sendo inimputável, a execução dessa medida vai ocorrer normalmente. Claro, podem depois ser constatadas questões que inviabilizem, que seja constatada a ineficácia da aplicação, a perda do objetivo socioeducativo, e aí sim, caso a caso, a gente vai discutir se persiste a aplicação dessa medida socioeducativa ou não. Mas um caso claro é o caso da medida de internação. Ela é aplicável até os 21 anos por determinação expressa do artigo 121, parágrafo 5º do ECA. Então lá está disposto: atingiu 21 anos, libera compulsoriamente. Mas é um caso claro: se superou os 18 anos e está cumprindo uma medida socioeducativa, é um ponto em que o ECA é aplicado ao maior. E a adoção de maior? Esse também é um exemplo. Se o pedido for formulado antes da maioridade, por exemplo, pode ser que a sentença só saia depois que completou 18 anos. Ou existe também a adoção de maior, em que mesmo que não tenha sido feito o pedido antes, essa criança e adolescente, esse adolescente no caso, que atingiu a maioridade, já estava sob a guarda ou a tutela dos adotantes. Está previsto lá no artigo 40 do ECA que sim é aplicável o ECA nessa situação. Vamos em frente. Tratamos aqui sobre aquele conceito de prioridade absoluta. Ele está previsto no artigo 4º do ECA. E o que quer dizer na prática? Então vamos lá. É a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Existiu um acidente num veículo de transporte público, vão ter outras prioridades também. Por exemplo, a prioridade do idoso. Mas a criança está sim inserida entre aqueles que devem ter o socorro prestado com prioridade. Num posto de saúde, por exemplo, também a criança tem prioridade de atendimento. Aqui entra já nessa
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, que é um exemplo apenas de saúde, mas se estende à educação e qualquer outro serviço ofertado pelo poder público de competência do Estado. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, ou seja, quando está se elaborando planejamento plurianual, a lei do orçamento, deve ou deveria existir uma preferência nessa formulação. Tudo, não só o que envolve dinheiro também, né? A gente pode falar de questões de organização do Estado, para criar programas, por exemplo, de saneamento básico que na prática vão beneficiar essas crianças e adolescentes indiretamente, programas de redução de mortalidade infantil, que envolve às vezes nem mesmo nasceu essa criança, mas é um projeto que envolve a mãe dessa criança, quem está gestando, né? Então são projetos de prevenção muitas vezes, e em alguns casos nem se fala tanto em montante, nem se fala tanto em dinheiro. Às vezes são projetos mais simples do ponto de vista financeiro, mas que deveriam ter essa preferência na formulação. E a destinação privilegiada, sim, também em relação aos recursos públicos para a proteção da infância e juventude. E nós temos o direito à vida e à saúde. Direito à vida, um direito fundamental, né, de todos, mas aqui no ECA, em relação especificamente à criança e ao adolescente, ele prevê que não só o nascimento, mas todo esse desenvolvimento, essa fase que é importante, é uma fase que a criança e o adolescente está em formação, tanto fisicamente falando, psicologicamente, moralmente. É uma fase de estudos, né, uma fase proeminente de uma sequência de estudos muito grande, de formação do cidadão. Então, é muito importante para esse desenvolvimento a saúde, a alimentação, todas essas questões que envolvem desde o nascimento até o início da idade adulta. Então, cabe ao poder público, em casos pontuais, é claro, aqui a gente está falando fornecimento de medicamentos, de órteses, próteses, outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Então aqui nós estamos falando de casos específicos já. Se essa criança ou adolescente precisou de uma intervenção diferenciada, que envolve o fornecimento desse medicamento, dessa órtese, enfim, de todas essas questões elencadas, ele deve ter prioridade e cabe ao poder público fornecer. Aqui existe a questão da violação dos direitos, que deve ser obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar. Então, tem lá a suspeita ou até a confirmação de um castigo físico, um tratamento cruel ou degradante, um maltrato contra a criança e adolescente. Dispõe o artigo 13 lá do ECA, que é obrigatório comunicar ao Conselho Tutelar, que é o órgão responsável, né, por essa proteção e efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Aqui nós vamos vendo aos poucos que vários desses direitos, eles são também previstos a qualquer pessoa pela Constituição de 88. Porém, aqui, em relação às crianças e adolescentes, estamos falando de prioridade. E esses direitos, eles são detalhados de forma ambientada à realidade das crianças e adolescentes. Então vamos lá. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito à liberdade compreende quais aspectos? Está lá no artigo 16 do Estatuto. O direito a ir e vir, estar nos locais públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Ou seja, lógico que vão ter lugares que não são apropriados às crianças e adolescentes. Para isso vai existir uma restrição imposta pelo poder público. Direito à expressão, direito à opinião,
desde criança, ele deve ser inclusive incentivado, né, a ter sua própria opinião, a se informar, a poder se manifestar sobre o que ele quiser, direito à crença e ao culto religioso. Essa é uma questão que geralmente vem da família, mas deve ser respeitado. Se ele quiser ter uma crença diferente da família, a família deve respeitar, a sociedade deve respeitar, o Estado deve respeitar. E aí a criança, ela tem direito a brincar, a se divertir, a praticar esportes. É fundamental também para o desenvolvimento dela, né? Não só físico, mas a noção de conviver em grupo, de participar em atividades em equipe, de saber perder, saber ganhar. Tudo isso só se desenvolve se ela puder brincar, se ela puder praticar os esportes, se ela puder se divertir. Afinal, é criança, é adolescente. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. E, logicamente, a gente está falando de qualquer tipo de discriminação é vedado, né? Seja por cor, crença, raça, não interessa, não importa. Não pode haver diferenciação de tratamento algum e ela deve poder participar do ambiente familiar e comunitário sem qualquer restrição. Assim como da vida política, né, com as ressalvas feitas pela legislação específica. Ela pode buscar refúgio, auxílio e orientação quando bem quiser. Ela tem essa liberdade garantida. O respeito especificamente é aquilo que falávamos. Ela deve ser respeitada em sua integridade física, em suas características que são só dela, as características física, psíquica, moral da criança e do adolescente, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais. Tá? Isso está lá no artigo 17 do ECA, é importante ler, mas está lá descrito. E a dignidade, que envolve a proteção, a salvaguarda de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor que possa ameaçar ou violar uma criança ou um adolescente. Isso está no artigo 18 do ECA. O direito à convivência familiar e comunitária, como falávamos, aqui a gente especifica um pouco mais, é o direito de ser criado e educado no seio familiar e, excepcionalmente, na família substituta. Então, inicialmente, essa criança vai ter o direito de conviver com os pais, tanto com o pai quanto com a mãe, e ser criado por eles. Lógico, vão existir situações em que vai ser criado só por um dos genitores, no sentido de detenção de guarda, né? Apenas para deixar bem claro, mas ambos os genitores devem participar da criação e da educação dessa criança, devem prover alimentos, carinho, amor, auxílio das mais variadas formas, e ela tem o direito de ser educada nesse seio familiar. Em algumas situações, não sendo possível a permanência na família natural, pode ser numa família extensa também. É exceção, mas acontece. Se for o melhor para a criança naquele momento, que assim seja feito. Ou até numa família substituta. O acolhimento familiar e institucional deve passar por uma reavaliação semestral. Isso está lá no ECA e também foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinou a realização de audiências concentradas semestralmente, no máximo, a cada 6 meses, na verdade, para que o caso de cada criança que está acolhida seja avaliado em conjunto. Então, antes da audiência, sempre vai haver um parecer multiprofissional, mas mesmo assim podem ser ouvidos os representantes da instituição de acolhimento, os psicólogos e assistentes sociais que integram a equipe interdisciplinar vinculada à autoridade judiciária, os conselheiros tutelares, os responsáveis pelos CRAS e CREAS e outros órgãos responsáveis pela implementação das políticas públicas no âmbito municipal. Enfim, os pais ou responsável, família extensa, deve ser colhido o depoimento, todos devem ser ouvidos, eventualmente a própria criança ou adolescente, para que a melhor decisão seja tomada em favor dela. Ela é a titular desses direitos, ela que deve ser protegida.
e a manutenção e reintegração à família sempre vai ter preferência. Como falávamos, é prioridade que ela esteja no seio familiar, na família natural. Às vezes o Estado vai ter que implementar medidas para corrigir, né, os rumos dessa família, que nem sempre vai prover as necessidades dessa criança, seja no aspecto alimentar, no aspecto de saúde, higiene, educação, moral, na proteção à integridade física dela, né, não cometendo atos de violência, seja verbal, seja física, sexual, de qualquer forma. Então, o Estado tem o dever de, através da rede de proteção do município, dos órgãos que integram, que tem competência na área para executar essas medidas, de tentar corrigir os rumos dessa família para que a criança sempre esteja junto à família natural e provida de suas necessidades elementares. Então, é importante deixar claro aqui que a simples ausência de recursos materiais por esses genitores, por esses responsáveis, né, não vai ensejar a perda do poder familiar. Então, não é uma situação automática, não está provendo alimentação, saúde, higiene, questões básicas por falta de recursos. Não é isso que vai ensejar automaticamente, por si só, a decretação do poder familiar, da perda do poder familiar, perdão. Então, existem outras questões muito mais graves, e essa questão da ausência de disponibilidade material para prover as necessidades da criança deve ser, de alguma forma, resolvida pelo Estado, né? O Estado deve, através dos programas sociais, da profissionalização desses genitores, auxiliá-los a, aí sim, conseguir prover as necessidades dessa criança. Então, inexistindo outra situação que autorize a perda ou suspensão do poder familiar, a criança deve sim permanecer na família de origem, que deverá ser orientada, e o poder público deverá implementar programas através de seus âmbito para garantir que esse problema seja sanado e a criança possa então ter todos os seus direitos garantidos no âmbito da própria família natural. E a condenação criminal do pai ou da mãe implica necessariamente, obrigatoriamente, a perda do poder familiar? Depende. Depende por quê? Em regra, não. Mas existem sim situações pontuais que vão ensejar a perda desse poder familiar. Então, é a hipótese da condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão, cometido contra o próprio filho ou filha. Então, aqui nós temos um exemplo que facilita o entendimento, deixa bem clara a situação. É o genitor ou a genitora que comete um estupro contra o próprio filho, contra a própria filha, e é condenado por isso, restou comprovado, materialidade, autoria, é comprovado, transitou em julgado a sentença. Ou seja, isso aí sim enseja a destituição do poder familiar em relação a ele, logicamente, ou a ela. E a suspensão e a perda do poder familiar. Então, elas devem ser decretadas judicialmente. Existe todo um procedimento para isso. Não é um procedimento simples, né? Como nós vimos que a prevalência, a prioridade é permanecer no lar de origem, é permanecer junto aos genitores, né, a família natural. Muito por isso é que existe todo um procedimento específico, observado contraditório, nas hipóteses previstas na lei e naquelas no próprio ECA de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações inerentes aos genitores, que estão lá no artigo 24 do ECA, estão lá elencados, que seria o sustento, a guarda e a educação. Então, havendo um descumprimento reiterado, injustificado, os genitores se negando a aceitar o auxílio ou a executar as coisas que lhe forem propostas pelo poder público
para a solução dos problemas, de forma reiterada, injustificada, mesmo que advertidos pela própria autoridade judiciária, aí sim, se após tudo isso for necessário, o Ministério Público ou quem tiver a competência vai propor essa ação de destituição do poder familiar. Aqui nós vamos falar sobre outros direitos, também fundamentais, importantes às crianças e adolescentes, que são os direitos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, eles estão previstos lá no artigo 53 do ECA. É a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, tem que ser garantida esse acesso à escola, porque a educação vai ser a base do futuro dessa criança, desse adolescente. O direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis e o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Compete aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar obrigatoriamente as seguintes situações previstas no artigo 56 da Lei 8.069. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, desde que esgotados, dentro da esfera administrativa, e elevados níveis de repetência. Então, essas questões devem ser levadas pelo dirigente da instituição obrigatoriamente ao Conselho Tutelar. E aí sim cabe ao Conselho Tutelar, na sua esfera de atuação, tomar as medidas cabíveis ou, sendo ineficazes, comunicar o Ministério Público e a autoridade judiciária para tomada de outras medidas mais enérgicas. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, é vedado o trabalho aos menores de 14 anos, exceto na condição de aprendiz, está lá no artigo 60 do ECA, e aqui está descrita a questão da aprendizagem para que não se tenha dúvida, que não dê margem para interpretações, para a utilização desse instituto de forma deturpada. Então, a aprendizagem aqui é considerada formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. E, nos termos do artigo 69 lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente tem direito à profissionalização e proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. São dois eixos bem basilares. O primeiro deles, você tem que respeitar a questão de carga horária, a questão do trabalho, se ele tem a capacidade para desenvolver o trabalho que está sendo passado para ele, para proteger por ele estar em desenvolvimento. E a segunda delas é, logicamente, essa transição para a vida adulta. Então, cabe ao Estado promover essa capacitação profissional adequada para que esse adolescente possa ingressar no mercado de trabalho, possa participar da população economicamente ativa, para prover as suas próprias necessidades e construir um futuro melhor. Então aqui nós falamos dos conceitos básicos contidos nas disposições preliminares da Lei 8.069, o nosso ECA, e também tratamos dos direitos. São direitos fundamentais, estão previstos também na Constituição Federal de 88, mas o ECA tratou de pormenorizá-los e adequá-los à realidade dessas crianças e adolescentes. Assim, é importante que vocês façam a leitura desses direitos para que vocês possam absorver melhor esse conhecimento. Que a gente tratou de forma mais genérica, mas é importante ler para ver as pormenoridades, as exceções, cada detalhe é importante. Valeu, pessoal, bons estudos aí no ECA, até mais!